Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós, amém? Eu quero começar essa nossa reflexão te propondo uma pergunta. Se eu te disser 2020, qual a primeira coisa que vem à sua mente? O que é que marca esse número ou essa data? É provável que você que está em casa diga o mesmo que os irmãos disseram aqui, pandemia. Mas certamente nós temos um motivo muito melhor, muito mais forte e muito mais marcante para olharmos para esse número. 2020 é uma referência que às vezes sem saber as pessoas ao longo da história escreveram o ano como sendo o ano que marca, teoricamente, com uma certa margem de erro, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo aqueles que não creem em Deus no Ocidente, quando colocam o ano, estão dizendo que depois daquele momento é o tempo em que Deus enviou o seu Filho para estar entre nós. É antes de Cristo e depois de Cristo. Mas infelizmente, meus irmãos, há um movimento contrário para abafar também essa voz. E há uma decisão da Secretaria de Educação de São Paulo, que já não se pode mais escrever ou falar ou ensinar na escola que essa data seja antes de Cristo, algumas, e depois de Cristo. É talvez para se escrever assim, AEC, é antes da Era Comum, e depois escrever EC, Era Comum. É como se tivéssemos hoje em 2020 da Era Comum. Nós sabemos, meus irmãos, que o diabo é o pai da mentira. E todos aqueles que estão a serviço da mentira ou de cobrir a verdade, estão a serviço do diabo. E todos aqueles que estão a serviço do diabo, nós podemos dizer, embora Deus os ame, são colocados como inimigos de Deus. São pessoas que dirigem as suas vidas contrárias, ou para abafar a voz do Evangelho. Mas há uma coisa que nos tranquiliza, irmãos, que podem se levantar homens, podem se levantar sofismas, podem se levantar anjos caídos, demônios, principados, potestades, mas nenhuma voz ou nenhum barulho ou som será capaz de abafar a voz do nosso Senhor e abafar o Evangelho da graça que alcança as pessoas. Eu sei, meus irmãos, que há um outro ano que marcou a história da humanidade. Na última sexta-feira, 11 de setembro, completou-se 19 anos em que a história também foi dividida. 11 de setembro de 2001, alguns homens religiosos, nós os vemos como terroristas, e o são, mas em nome da sua religião, em nome da sua fé, com o desejo de servir àquele que considera o seu Deus, lançaram-se contra as Torres Gêmeas, lançaram-se contra o Pentágono e lançaram-se contra outros lugares. Eles entregaram as suas próprias vidas em nome da sua fé. Não seria razoável se alguém tivesse pago uma grande quantia em dinheiro, tivesse feito promessas de amparo à família. Dificilmente alguém seria louco o bastante de entregar a sua vida em nome de qualquer coisa que se não fosse a crença de que estaria agradando a Deus. Algumas pessoas são capazes de entregar a própria vida, todos os seus recursos, as suas famílias. Alguns são capazes de explodir os seus próprios corpos ou entrar num avião e se lançar sobre um outro lugar, um prédio cheio de pessoas. Mas há um outro grupo de pessoas loucas. No dia 11 de setembro de 2001, portanto há 19 anos, alguns homens corriam no sentido contrário da população que tentava fugir das Torres Gêmeas. 353 bombeiros morreram. Enquanto todos tentavam fugir, enquanto todos tentavam sair do prédio, eles entravam, porque juraram entregar vida por vidas. O lema seria vidas alheias salvar. Isso é loucura. Como pode alguém pensar assim?
Faço ainda mais um exemplo antes de entrar no texto da palavra de Deus, e os irmãos vão entender porque eu contei essas histórias. No filme O Resgate do Soldado Ryan, 8 homens são levados a resgatar apenas um homem. E eu me lembro de uma cena do filme, quando aqueles homens conversavam, quando progrediam por aquele campo, e alguns diziam, mas como é que é a matemática do exército? 8 para resgatar um? Por que oferecer a vida de 8 em favor da vida de um? Nós sempre nos lembramos da ideia da centésima ovelha, nós nos lembramos daquela ideia do resgate daquele a quem Deus quer chamar. Deus tem mandado homens ao longo da história, como mandou Hudson Taylor para a China, como mandou William Carey para a Índia, e como tem mandado missionários ao redor do nosso país, para lugares isolados, algumas vezes inóspitos, porque há histórias de vida, há rostos, há nomes e há pessoas a quem Deus amou primeiro. O tema da nossa campanha de missões é porque Ele amou primeiro. Meus irmãos, algumas pessoas fazem muita coisa em nome da religião. Atualmente, nos últimos dias, chegou lá em Belém, metros e metros daquela corda do Círio de Nazaré. Mesmo sem haver aquela aglomeração, mesmo sem haver aquela festa religiosa, a corda lá está exposta como um objeto da fé. Porque as pessoas imaginam que se tocarem, serão abençoados. E nós pensamos, meus irmãos, o que nós podemos ser capazes de fazer em nome da religião, o que nós muitas vezes não somos capazes de fazer em nome de Deus. O que não somos capazes de fazer em nome do verdadeiro Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Atos, no capítulo 9, e vou comentar com os irmãos por alguns minutos um pouquinho daquilo que tenho aprendido para a minha vida, da história de um homem chamado Saulo de Tarso, e depois Paulo de Tarso. O quanto nós podemos aprender para a nossa vida pessoal e para missões a partir desse homem. Um homem que foi criado na melhor da visão deles, religião da época. Que foi educado desde a infância para ser um religioso exemplar. Foi criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino, um doutor da lei, um homem que conhecia tudo de Deus, que era filho de Hilel, que na verdade já tinha ali uma linhagem, ele estava sendo preparado para servir a Deus, e ele acreditava que ia fazer isso. E diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Meus irmãos, muitas pessoas podem ser encontradas como aquelas que disseram que não pode mais escrever antes de Cristo, depois de Cristo. Quantos outros que resistem ao Evangelho por ignorância? A esses também o Senhor ama. Mas aquele que é religioso, ele quer ir pela força. Saulo, crendo responder à sua religião, crendo fazer a vontade de Deus, ele dizia, eu tenho que eliminar aquele que não crê como eu tenho que matar, eu tenho que prender, eu tenho que sufocar esses que estão contaminando a verdade da religião. E ele fez muito, foi conivente com a morte de Estevão. Ele deve ter com as suas próprias mãos ajudado a matar algumas pessoas. Pior do que um homem mau, é um homem mau religioso. E a primeira coisa que eu vejo, meus irmãos, que nós podemos pensar sobre a nossa visão de missões, é o que acontece com esse homem, que é o ponto principal de toda essa história. Mesmo aqueles que foram lá, os bombeiros lá nas Torres Gêmeas, os que resgataram o soldado Ryan, ou outros, foram por alguma outra missão. Mas quando falamos em missões, se fizermos isso por motivos religiosos, estamos perdendo o nosso tempo. E a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 3, indo no caminho,
Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo e atônito disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando pela mão o conduziam a Damasco. Não há nenhuma possibilidade de fazer missões sem conversão. Não podemos enviar ninguém que não tenha sido nascido de novo. O melhor missiólogo, tendo mestrado, doutorado, preparo, treinamento, estratégias, recursos, não vai funcionar se ele não for convertido. Se ele não tem o Espírito Santo de Deus sobre ele, se ele não se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, assim como Saulo se encontra no caminho, se ele não viu a luz de Deus e não ouviu a voz do Senhor, não fará sentido. Então, a primeira coisa que nós podemos pensar é que aqueles homens das Torres Gêmeas, crendo que obedeciam ao seu Deus, foram para matar. Outros têm feito coisas semelhantes, mas o Senhor para um homem, e nós temos que crer, meus irmãos, na possibilidade da conversão. Nós às vezes nos tornamos muito céticos quanto à conversão de algumas pessoas. Nós pensamos assim: esse é muito mal, não tem jeito. Quantos homens estão em Brasília que a gente pensa quase que nem Deus resolve? Isso é até uma blasfêmia, porque não há um só homem, o pior dos homens, que não possa ser dobrado pelo poder de Deus ou pela potente mão de Deus. O curioso aqui, meus irmãos, é que acontece na vida desse homem as duas coisas ao mesmo tempo. O que talvez não aconteça com alguns. Ele recebe um chamado da graça irresistível para se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, mas recebe também ali um chamado para missões. Ele recebe ali uma convocação, porque o Senhor já está olhando para frente, já está percebendo aquilo que vai acontecer na vida desse homem. E ele é colocado como inimigo. Por que me persegues? Aqueles que querem proibir que se escreva AC e DC são inimigos, não nossos, inimigos do Evangelho. Aqueles que querem tapar os ouvidos e querem restringir a liberdade de culto são inimigos do Evangelho. Tentarão, mas o Senhor, como fez na plenitude dos tempos, que enviou o seu Filho para dividir o tempo, Ele sempre criará meios e conduzirá a história para que o Evangelho seja pregado em todos os cantos desse nosso país e também do nosso planeta. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que coisa fantástica. Aquele homem religioso, perseguidor da igreja, aquele homem mau, está dobrado, está quebrantado. Ele não consegue nem enxergar, não consegue nem comer, ele está atordoado, ele sabe que se encontrou com o Senhor. Tanto é que ele diz: quem é o Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque ele não cria em Jesus, ele cria em Deus Pai, que não chamava de Pai, mas ele cria no Criador dos céus e da terra, mas achava que os seguidores de Jesus eram seguidores de uma seita, porque ele não seria o Messias prometido. Mas ele estava orando. E enquanto ele orava, Deus toca no coração de um outro homem piedoso, porque Deus usa pessoas para alcançar pessoas. Se o Senhor foi capaz, e não somente capaz, quis colocar um clarão, o próprio Jesus falar com Paulo, por que ele não resolveu logo tudo? Mas o Senhor chama um homem e diz: vai lá, fala com ele. E ele falou com ele,
E ele já ficou com medo. Ele falou, mas aquele homem é o perseguidor da igreja, ele está orando. E quando ele manda, Saulo também está orando. E percebe que Ananias vai procurá-lo. E respondeu Ananias, Senhor, muito ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Comissionamento missionário. Ele ia falar para aqueles que não eram alcançados ainda, aqueles que não tinham uma religião judaica, aqueles que eram discriminados como não sendo do povo de Deus. Ele já tem uma tarefa específica, um povo específico, um chamado específico. E ele diz, e lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Que chamado mais estranho. Se nós olhamos para a história de Paulo, às vezes nós nos encantamos com as epístolas, nós encantamos com a teologia, nos encantamos com a obra missionária que ele desenvolve, mas poucas vezes nós olhamos para todos os açoites, as prisões, e parece até romântico, ele escrevia as cartas da prisão, muito sofrimento, e nós nem nos lembramos como é que ele terminou a vida, como é que ele foi sacrificado de certa forma, e tornou-se um dos mártires. Mas diz ainda a palavra do Senhor, diz assim, apareceu no caminho onde vinhas e me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Ele, além da conversão, além desse toque, além da restauração da saúde física possível naquele momento, ele é cheio do Espírito Santo. Ele recebe sobre ele a unção de Deus para a tarefa que iria executar. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Nós temos aí a referência da grande ordenança do nosso Senhor, que diz que o batismo é um testemunho da conversão. No batismo ele não foi purificado, no batismo ele não recebeu a salvação, mas ele foi batizado como um sinal daquilo que tinha acontecido com ele no caminho de Damasco. Mas as coisas não são tão fáceis. Algumas vezes nós temos no nosso meio algumas pessoas que se convertem, logo procuram o pastor, logo procuram a liderança, eu quero ir para o campo, eu quero ser missionário, eu tenho um ardor por missões, que eu quero anunciar o Evangelho. Se nós observamos os relatos dos homens da Bíblia, das mulheres da Bíblia, nós vamos perceber que quase sempre Deus fala, espera, manda para o deserto por um tempo para ser preparado, para que até que ele possa fazer não com a sua própria força, não com seus próprios argumentos. Paulo era um homem, Saulo inicialmente era um homem muito culto, conhecia muito da lei, mas não é essa lei que ele deveria apresentar. Ele teria que compreender um pouco mais do Evangelho. Mas ele tenta logo de início, e logo nas sinagogas pregava Jesus que esse era o Filho de Deus, e todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é esse o que em Jerusalém perseguia o que invocava esse nome? E para isso veio para levar presos os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus. Algumas vezes a nossa própria história tem o seu peso e as suas consequências. Nós precisamos crer na conversão, nós precisamos crer na mudança, mas nós precisamos considerar também as consequências da nossa caminhada antes desse novo nascimento. E ele não fez desse passado horroroso, desse passado sanguinário, como grande testemunho dele, porque algumas pessoas querem sair falando e enaltecendo os seus caminhos maus, mas o Senhor o livra da morte, porque logo as pessoas tentaram matá-lo, fizeram conspirações contra ele, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para tentar matá-lo, tomando de noite os discípulos e desceram dentro de um cesto pelo muro. Essa é outra coisa fantástica. Por que Deus não fez ali uma espécie de trasladar Paulo para um outro lugar? Não o tornou invisível, colocou alguns anjos com as espadas de fogo para tirá-lo dali? Aquele homem que se encontra com Jesus, o próprio Jesus no caminho de Damasco, precisa fugir dentro de um cesto. É descido pelos muros,
com outras pessoas segurando a corda. Isso é uma linda metáfora que podemos ter para missões. Ainda que Deus chame, ainda que Deus transforme, ainda que Deus confirme e comissione, haverá a necessidade de segurarmos as cordas. Outros homens terão que tomar pela mão o cesto e dizer: entra aqui, meu irmão, que nós vamos te sustentar. Isso nos lembra sobre a necessidade da oferta missionária. Não é que a igreja queira dinheiro, não é que nós necessitamos, ou Deus necessite dessas coisas, é a oportunidade de fé. Quando aqueles homens desciam Paulo ali pelos muros, salvando a sua própria vida, daquele que já foi perseguidor, mas que se encontrou com Jesus no caminho, eles tinham a sua fé fortalecida. E nós podíamos pensar que Jerusalém era o lugar importante para Paulo fazer o seu ministério, porque era o centro da religião, era o centro da adoração a Deus. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Quantas vezes nós encontraremos resistência no anúncio do Evangelho, na obra missionária? Não há nenhuma garantia de que o missionário vai ser bem recebido, não há nenhuma garantia de que as coisas serão fáceis, mas precisaremos de pessoas. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho vira ao Senhor. Algumas vezes o missionário ele precisa do sustento. Nós não o conhecemos. Ele chega, a gente pensa: será que não é mais um aproveitador? Será que não é mais um mercador da fé? Será que não é mais um desses que fala em nome de Deus, mas quer dinheiro para ser turista? Quando nós trazemos os nomes dos missionários, quando nós apresentamos o plano de adoção missionária, quando nós organizamos uma junta de missões, nós fazemos como o Barnabé, trazemos ao povo aquele outro discípulo e dizemos: esse se encontrou com o Senhor no caminho. Em outras palavras, dizer: esse é convertido, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, confia nele. Esta referência, ela serve tanto no meio corporativo, quando alguém apresenta um colega para um trabalho, ou quando alguém dá uma carta de referência, e o serve também na igreja. Nós não podemos ser ingênuos. Certamente existem algumas pessoas que estão querendo se aproveitar da boa vontade da igreja, mas é importante que os irmãos se sintam seguros, porque, salvo engano, há mais de 100 anos existe a Junta de Missões Nacionais, com um trabalho maravilhoso, criterioso, bem estruturado, para que nós possamos ter a garantia de que o que contribuímos para missões, ele vai para um projeto específico ou para um missionário específico. É a maneira que temos de segurar as cordas e a maneira que temos de tocar a vida das pessoas. Da mesma maneira que aqueles 353 bombeiros entravam escada acima enquanto as torres gêmeas estavam para desmoronar. Da mesma maneira que aqueles 8 soldados iam ali na direção daqueles campos para buscar o soldado Ryan. Há alguns homens nos cantos mais longínquos desse país, no meio dos ribeirinhos, dos ciganos e de tantos outros lugares que as pessoas estão para anunciar o Evangelho. E falava ousadamente do nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Todas as coisas que nós desejamos, todas as coisas que nós aspiramos para a igreja do Senhor Jesus Cristo no nosso tempo. Assim, pois, a igreja tinha paz, era edificada, se multiplicava e andava no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Que Deus nos dê graça de experimentar e de viver todas essas coisas. Mas é claro, meus irmãos, que Ele tira um tempo, Ele se prepara um pouco mais. Há uma lacuna de uns 3 anos que Ele vai se preparar e depois Ele retorna. Ele aparece outra vez, um pouco mais preparado, um pouco mais maduro, e essa é a maneira que nós fazemos para selecionar os nossos missionários. E a igreja já estava caminhando. Nós sabemos que Antioquia foi o primeiro lugar onde os discípulos do Senhor Jesus foram chamados de cristãos.
E é ali que começa o grande movimento missionário da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 13 de Atos diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Olha que coisa interessante, havia uma lista de homens notáveis, né? Começa por Barnabé. Barnabé era o cara, e vai ali dizendo, e Saulo? Saulo era o E da história, porque quando é depois do E, é o que sobrou. Então, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Olha que coisa interessante, eles já estavam servindo. Não há possibilidade de nós pensarmos em missões. Eu só quero servir quando estiver lá. Na sexta-feira passada, no dia 11, no devocional de Oswald Chambers, ele fala daqueles que não querem lavar os pés uns dos outros, como o Senhor fez, daqueles que querem esperar para preparar as suas armas quando estiverem na trincheira, quando estiverem prestes ao combate. Isso não funciona. Quando começar o bombardeio, o batismo de fogo, se você não tiver a sua arma ou o seu treinamento, você vai morrer. Eu me lembro de uma revista chamada O Expedicionário, que contava a história dos homens na Segunda Guerra Mundial dos brasileiros. Falava-se do batismo de fogo de alguns, como alguns se atrapalhavam, como aconteceu uma história de subir um grupo e depois olhar no alto de uma colina, um grupo de homens fardados, que eles viram um uniforme parecido e acharam que eram brasileiros, e fizeram aquela farra. Ei, estamos aqui! Quando começaram os tiros de lá para cá, se estão atirando na gente. Mas um homem que era experiente, já tinha servido no fronte, ele percebendo a cadência dos tiros, ele diz, são inimigos. E eles correm e tentam se organizar para a batalha. Nós precisamos, como esses homens, servir enquanto nos preparamos, jejuar e preparar para que Deus possa comissionar. E servindo ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo. O chefe da equipe era Barnabé, Saulo era o ajudante. Isso muda um pouco depois, mas essa era a ideia inicial. Para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aí começa o grande movimento missionário. Muitas viagens, muitos lugares, muitas estratégias, grandes centros, que Deus mostrava que aquele era o momento, que aquela era a estratégia, que aquele era o caminho. E algumas vezes Paulo tentou ouvir de Deus e parece que Deus se silenciava. E eles oravam e buscavam e acabavam encontrando qual caminho deveriam seguir. E a palavra de Deus vai nos mostrando, meus irmãos, que uma série de coisas vão acontecendo. E no final da vida, depois de ter feito muitas viagens missionárias, depois de ter escrito a maior parte do Novo Testamento, depois de ter pregado o Evangelho em muitos lugares, nós podíamos esperar para aquele homem uma grande recompensa terrena. Ele teria que ser honrado, ele teria que ser aplaudido, mas mesmo os seus amigos o abandonam no final da vida. No momento do seu julgamento, cuja acusação era ele anunciar o Evangelho, nem os seus amigos e companheiros de luta o apoiaram e testemunharam a seu favor. Mas nem por isso ele se tornou amargo. Nem isso tirou do rumo. Daí, meus irmãos, a visão clara da conversão de um homem. Um homem mau, embora religioso, um homem mau religioso, se encontra com o Senhor Jesus Cristo. E tendo se encontrado com Ele, há uma transformação que só o Evangelho é capaz de fazer. Não é um convencimento, não é uma formação, não é uma estratégia, é uma mudança. Mudança de caráter, mudança de visão do mundo, mudança da visão de Deus. Não há missões sem conversão daquele que vai.
E não há missões sem a visão de levar o Evangelho para a conversão daqueles que são perdidos. Nós devemos olhar, meus irmãos, para o mapa. Devemos imaginar cada cidade, onde tem um rosto, onde tem um nome, onde tem uma história, onde tem uma pessoa. Há alguém que carece da glória de Deus, que precisa ouvir o Evangelho, que precisa do toque do Espírito Santo de Deus para que também se converta. Em última análise, esse é o objetivo. E quando ele olha para isto e percebe que fez essa caminhada, já no corredor da morte, tendo sido julgado, injustiçado, ele sabendo que vai ser executado dentro de algum tempo. E há um fato curioso, que mesmo sabendo que ia morrer, ele pede para trazer os livros. Que coisa curiosa, a gente nem quer ler a Bíblia, e ele queria aprender mais do Senhor com quem ele ia conviver para a eternidade. Traga os livros, traga a minha capa. Um homem que tinha posses, mal tinha uma capa para ficar na prisão, mas não ficou reclamando da igreja, reclamando do governo, reclamando da pandemia, ou seja lá do quê? Da prisão. O que ele fazia? Louvava ao Senhor, porque o seu olho, o seu olhar, a sua visão estava na eternidade. E olha o que ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu vou ser executado daqui um pouco. E Deus está me oferecendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O grande chamamento da igreja, meus irmãos, não é para fazermos obras humanas, não é para construirmos coisas, para olharmos os nossos próprios impérios. Infelizmente, há homens religiosos por aí que querem construir seus próprios impérios, mas os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo não estão preocupados com os seus impérios, estão preocupados com o reino. Não estão preocupados, é claro, nós temos preocupação com família, com carreira, com saúde, com formação, com um monte de coisas, enquanto a vida caminha, mas nós podemos envolver com missões, sabendo que algumas pessoas são chamadas por Deus para ir. Algumas pessoas mudam de cidade, saem de determinados empregos e vão depender daqueles que seguram as cordas. Nós temos nesse mês, meus irmãos, a oportunidade de contribuir com uma oferta, para que nós possamos enviar, e com certeza ela chega integralmente para que os missionários sejam sustentados, que vivem para isso, não tem tempo de fazer outro trabalho. Nós podemos orar, não é simplesmente dizer: Senhor, abençoa os missionários. Procure saber o nome do missionário, procure conhecer quem ele é, o que ele faz, se envolva com a história dele, se envolva com o ministério dele, e saiba que você faz parte quando ora, faz parte quando contribui, e pode fazer parte também, desde os programas temporários de missionários radicais, seja Radical Cerrado, seja Radical da Cristolândia, seja Radical de outro lugar, se serve por um ano, tem os trabalhos de férias, e ainda tem mais, há ainda a oportunidade de, depois dessa caminhada como radical, você se tornar um missionário em formação. E depois você, se Deus te chamar, e se você atender a esse chamado, você servir integralmente e oferecer a sua vida para esta obra de transformação de outras vidas, para essa obra de anunciar o Evangelho. Não para encher os templos, isso não importa, mas para que possamos povoar o céu, para que possamos resgatar. Da mesma maneira, aqueles bombeiros que entraram no prédio, eles tinham uma missão de resgatar, de trazer à vida aqueles que estavam prestes a morrer. Nós temos a missão de resgatar aqueles que estão caminhando a passos largos para a perdição. Queridos, tudo isso só é possível porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe. Amém.